fazendo uma fria análise da situação. O que foi feito de certo e o que foi feito de errado desde o início da pandemia para combater o coronavírus? Eleonora, acho que a gente tem que fazer essa pergunta para o mundo. A Covid é uma doença nova. Mas aqui no Brasil? Nós não contávamos com a pandemia. É sempre muito incerto. E a gente tem que falar no mundo porque a gente segue orientações. Por exemplo, a tomada de decisão de quando decretar situação de emergência nacional, ela dependia da decretação de emergência internacional da Organização Mundial de Saúde. Então, se a gente for falar no que nós erramos, o carnaval é uma das situações hoje que a gente, ao olhar para trás, se nós talvez não tivéssemos tido grandes aglomerações no carnaval, nos estados onde a gente tem festas que movimentam populações numerosas, não só de brasileiros que migram de um estado para o outro, mas de transeuntes internacionais que vêm para passar o carnaval no Brasil, talvez a gente tivesse menos casos. Então, falhamos, todos falhamos em alguma coisa, mas eu acho que o mundo inteiro e o Brasil também correu atrás para que nós pudéssemos ofertar a maior quantidade de serviços, de bens. O que eu assisti no Ministério da Saúde, aí eu falo como médica, me traz muita emoção, foi ver um governo preocupado em assistir todos os estados e municípios, muito além da sua responsabilidade, dentro do grupo tripartite. Eu vi a corrida da compra de respiradores, da aquisição de equipamentos de proteção individual, a corrida para a compra de vacinas, a tentativa de ajudar os estados, e eu vivi uma experiência que nos meus 30 anos de médica, ela marcou a minha vida, que foi estar em Manaus, a gente tentar ajudar uma cidade no meio de um caos, diante de uma nova variante, onde a gente não sabia se nós estávamos convivendo de fato com um vírus novo, mas com manifestações comprovadas de um quadro clínico completamente diferente. Então, acho que todos nós tentamos acertar. Mas do ponto de vista médico, o que é que poderia ser feito diferente para melhorar a situação? Não sei se a gente teria feito coisas melhores. Não faltaram recursos para a gente ofertar à população. Uma das coisas que mais me preocupa ao longo da Covid, e aí a responsabilidade precisa ser apurada inclusive na CPI, é a questão da corrupção. A gente tem inúmeras denúncias de que nos estados, parte do recurso que foi transferido pelo governo federal, ele foi utilizado de forma indevida, com corrupção na compra de equipamentos, bens e serviços superfaturados. Então, isso precisa ser apurado, e a CPI é um bom espaço para a gente não só apurar a responsabilidade do governo federal, se houve retardo, se houve omissão, mas a dos governadores. E aí eu trago aqui para vocês um fato que sempre me chama a atenção como médica. Eu fui fazer uma busca nos dados do Tribunal de Contas da União e na Controladoria Geral da União sobre a corrupção na saúde. Do ano de 2002 até 2015, são 14 anos, 29% dos recursos desviados pela corrupção foram na saúde. Isso corresponde, se a gente for olhar, Ministério da Saúde, a 4,5 bilhões. O segundo maior local de recursos dentro dos recursos do governo federal é o Ministério da Educação. 12,5% dos recursos da educação foram desviados para a corrupção. Se a gente for descer mais detalhes sobre isso, e a gente vai olhar onde o TCU e onde a CGU detectaram que isso acontecia, nos municípios que têm menor índice de desenvolvimento humano e os piores índices da educação básica. Isso aconteceu na Covid. Onde houve mais corrupção são os municípios que mais precisavam de cidadãos mais vulneráveis, e a gente costuma dizer a corrupção mata. E na Covid, ela junto com o vírus também matou muitos brasileiros que deixaram de ser assistidos por governantes que desviaram esses recursos, se aproveitando de um momento que é uma tragédia.